Hoje a gente vai conversar sobre isso aqui, ó, instalação de fita de LED embutida na marcenaria. A instalação dessa fitinha é muito simples, mas envolve alguns macetinhos para facilitar a vida do marceneiro e do eletricista. Eu estou no apartamento do vídeo passado, aquele apartamento que a gente discutiu o layout. Invadi o quartinho do João Lucas, que está ficando quase pronto, para mostrar para vocês a instalação da fitinha de LED no painel. Eu já mostrei isso aqui algumas vezes e eu gosto muito de iluminar o painel ao lado da cama com a fitinha de LED, para dar um destaque, é gostoso para as crianças também, para terem uma luzinha no quarto, fica lúdico. E aqui eu vou mostrar o sistema que a gente fez para instalar a fitinha de LED em cima e na lateral do painel. Isso aqui é um sistema que eu também uso muito, já mostrei por aqui no quartinho do Gabriel. Em vez de chegar com o painel até o armário, eu gosto de terminar ele antes, passando um pouquinho do alinhamento da cama e virar a fitinha. Isso solta a cama e torna o ambiente mais gostoso e mais leve. Toda fita de LED é acompanhada de um driver. E a gente precisa também pensar como que vai ser o acendimento dessa fita. Se ele vai ser independente do acendimento do quarto, da luz do quarto, ou se vai ser conjunto. Nesse caso, nós optamos por um acendimento independente, porque não existia three-way no quarto, então ficava complicado, ia ser complexo passar a fiação. Então nós fizemos um sistema independente. Nesse caso, nessa caminha, existia uma tomada bem aqui, no meio dessa parede. Como se fosse aqui atrás da cama, uma tomada baixa. Nós usamos essa tomada na parede para alimentar a fita de LED. O driver, ele faz a conexão da tomada da alimentação da parede com a fitinha de LED. A gente derivou esse fio para ele alimentar o driver que se conecta à fita de LED. Toda fita de LED, aqui tá a fitinha, ó. Toda fita de LED, ela é acompanhada de um driver. Então a energia entra aqui pelo driver e sai do outro lado. Esse outro lado, ele poderia ser conectado diretamente nessa pontinha aqui da fita de LED. Só que como o nosso driver ficou longe, a gente precisou fazer uma emenda nesse fio, ó. Então o fio, o branquinho aqui, a gente fez uma emenda do fio azul, conectando aqui de novo na pontinha da fita de LED. Então nós fixamos esse driver atrás desse painel, bem na direção da tomada. O painel ele é muito fininho, ele tem mais ou menos 15 milímetros e ele está afastado da parede também 15 milímetros. Ou seja, eu tenho 1,5 centímetros de afastamento dessa chapa da parede. Mas o driver ele tem 2 centímetros de espessura. Nesse caso, ele não caberia atrás do painel. Para a gente não ter que fazer um painel mais largo e perder espaço no quarto só por causa disso, eu peço normalmente para os marceneiros comerem um pouquinho do MDF atrás do painel. Eles tiram um pouquinho daquele papelão ali prensado e aí é o suficiente para eu conseguir instalar o driver, ele fica bem juntinho, igual vocês estão vendo na imagem aqui. Uma maneira muito fácil, muito simples também de fazer o acendimento dessa fitinha é comprando aqueles interruptores tipo botão, que são muito pequenininhos, é uma bolinha e eles cabem em qualquer lugar. Nesse caso, nós optamos por colocar esse botão lá na pontinha da cama, no encontro do L, próximo à cabeceira, para ficar fácil de acender e de apagar. Da mesma forma que a gente pensou na alimentação para esse driver, que depois alimenta a fita de LED, a gente precisa pensar como que vai ser o acendimento disso também. Então, nesse caso, nós saímos com outra energia dessa mesma tomada, fizemos uma extensão e trouxemos para cá, ó. Esse fio ele entrou no painel, a marcenaria comeu aqui também essa pontinha, depois eu vou tentar tirar e é aqui que vai ficar o acendimento, bem ali no alto da cabeceira, o acendimento para a fita. Duas dúvidas muito comuns em relação à fita de LED é a especificação dessa fita. Qual que é a potência e qual que é a temperatura de cor da fitinha. Eu gosto de utilizar para essa iluminação indireta, essa iluminação mais fraquinha de painel para dentro de quarto, eu gosto de utilizar a fita de 6 watts, que é uma luz mais fraca. E sempre na temperatura de cor de 2700K, que é essa luz mais amarelada, que é a luz que a gente usa geralmente mesmo para quarto, para o interior dos apartamentos. Eu não gosto de deixar luz de LED branca. 2700K e 6 watts de potência para mim é o ideal para quarto.
O mais comum e o mais econômico também é a gente comprar esses rolos com 5 metros de fita. Por quê? Para cada 5 metros de fita a gente precisa de um driver. Então essa fita geralmente ela vende a cada 5 metros, a gente usa quando, nesse caso aqui a gente precisaria de 3 metros mais ou menos, um pouco menos que 3 metros. Mas a gente compra o rolinho de 5 e corta, guarda esse restinho para uma manutenção futura se precisar. Sai mais em conta do que comprar a fita no metro, que também é mais difícil de encontrar. Antes da gente passar para o escritório, para eu mostrar a fitinha de LED lá, eu quero aproveitar e mostrar rapidinho o quarto do João Lucas, que está quase ficando pronto e que ficou muito funcional. Então, a cama ficou aqui afastada da porta de entrada, de frente para o guarda-roupas, que está aqui, o armário está aqui à minha frente. O painelzinho ao lado da cama protege a criança do frio da parede. Esse painel dá a volta aqui atrás. A gente criou um detalhezinho que foi muito charmoso, que foi uma cabeceirinha solta. Nós pegamos um pedacinho de cabeceira, assim, fizemos como se fosse um retângulo de couro, no couro ecológico azul, e colamos esse couro aqui na cabeceira, só para ficar um pouquinho mais macio para a criança. Então esse painel vem aqui até a altura da janela. A gente criou uma bancada mais ou menos igual eu fiz lá no quarto do Gabriel, uma bancada de apoio para a criança brincar na escala da criança, mais baixa, com os carrinhos de guardar brinquedo embaixo. Nesse caso, nós colocamos os carrinhos com tampa para eles servirem também como banquinhos para as crianças. 2 deles nós fizemos inclusive um estofadinho, ó, para ficar mais macio. Esse banquinho pode vir para cá e ser a cadeira, ser o banquinho de apoio para a mesa. Olha lá, ó, as portinhas com amortecedores e aqui dentro muito espaço para os brinquedos do João Lucas. Do lado de cá virou a mesinha de trabalho dele. O quartinho é muito neutro, a gente fez essa base nesse tom bem neutro, bem clarinho, que vai dar para uma reforma futura, quando sair o azulzinho, quando saírem as bolinhas da parede e os brinquedinhos, fica um quarto mais masculino, um quarto mais neutro. Então já está montado para durar muitos anos. Aqui há uma bancada de fora a fora com gavetinhas, que vão servir para guardar livros, materiais. Acima da mesa de estudo nós deixamos os nichos montados já para... Nesse primeiro momento vão entrar muitos brinquedinhos, a gente ainda precisa organizar isso aqui, decorar isso aqui melhor, mas vão entrar brinquedinhos, nichos menores para lápis de cor, canetinha, isso tudo que criança usa muito, nichos maiores para papéis e brinquedinhos. Aqui há assim uma prateleira, que nesse momento é muito importante também para guardar as coisinhas decorativas e depois pode servir para guardar livros, enfim, coisas já um pouco mais de adolescente. Do ladinho da mesa eu coloquei um mini revisteiro. Eu sempre gosto de fazer um revisteiro no quarto, na altura da criança, na escala dela, para que ela tenha essa autonomia de pegar os livrinhos, de ler, de brincar um pouquinho. Ficou aqui do lado da mesa. A Ju é minha prima, então não tem problema nenhum eu deitar na caminha do João Lucas para mostrar o funcionamento para vocês. Ela e o Gui me disseram que muitas vezes eles ficam aqui à noite fazendo o João Lucas dormir, lendo um livrinho, contando uma historinha. Então eles queriam que o interruptor ficasse próximo deles, para que eles pudessem apagar na hora que o João Lucas estivesse deitado e saírem do quarto. Com o interruptor aqui atrás, fica fácil para ela apagar a luz para deixar o João Lucas dormindo tranquilamente. Tá muito escuro para eu trabalhar, acho que eu vou acender a fitinha de LED do escritório. Nesse escritório, eu usei uma situação diferente para a instalação dessa fita de LED, foi a primeira vez que eu fiz. Para a gente conseguir esconder toda a fiação desses equipamentos que a Ju e o Gui precisam para trabalhar, cada um trabalha com 2 computadores, tem impressora, tem wireless, tem um monte de equipamento aqui, e isso tudo normalmente é aquela confusão de fio que é difícil da gente conseguir esconder em projeto. O que eu fiz nesse caso? A gente tem uma mesa aqui, uma ao lado da outra, com essa mesa conjunta para os dois, de apoio para os dois trabalham muito em casa também. Eu criei um fechamento como se fosse o pé da mesa do lado de cá, aqui embaixo, e neste fechamento estão todos os fios e alguns equipamentos aqui do escritório. Essa caixa de madeira aqui embaixo, ela tem acesso para os 2 lados, uma portinha que abre tanto para cá quanto para lá. Eu vou dar a volta e mostrar do lado de lá para vocês verem. Aqui debaixo da mesa, então,
tem a portinha. Nesse compartimento que a gente criou embaixo da mesa estão todos os fios do escritório que conectam os computadores, impressora, Wi-Fi, telefone, tudo sai daqui, inclusive o driver que vai alimentar a fita de LED. Esse é o driver. De um lado a gente tem a alimentação para esse driver que vem da tomada e do outro lado sai a alimentação que vai ligar na fitinha de LED. O driver está aqui embaixo e a fita de LED está lá em cima, numa prateleira acima da mesa. Então o que nós precisamos fazer? Uma extensão grande que passou por dentro da parede, dentro de uma mangueira, por dentro da parede e saiu exatamente atrás da prateleira. Agora eu vou subir. Então nós temos uma tomada nesse alinhamento lá embaixo da mesa. Nós precisamos cortar a parede, passamos uma mangueira e essa mangueira saiu aqui, bem atrás da prateleira. Só que a fita de LED ela não pode começar do meio, a gente tem que começar a instalar ela lá no pontinho. O que nós precisamos fazer aqui? Pegamos o fio, esse fio ele passou por dentro da prateleira toda até chegar aqui no comecinho. Na hora que chegou aqui, ele alimentou na fitinha de LED e aí sim a gente veio instalando a fitinha de cá para lá. Lá no quartinho, o detalhe é mais ou menos o mesmo, né? Eu tenho o painel com esse friso aqui embaixo na lateral e eu instalo a fita de LED iluminando, jogando ela para a parede, porque se eu instalar ela jogando para cima, quando eu me aproximo da cama, essa luz ela pode ofuscar a visão. Então sempre jogando a luz para a parede. Essa é uma dica importante. Assim como o quartinho do João Lucas, esse escritório também não está finalizado, a marcenaria foi entregue essa semana, ainda falta cortina, ainda falta a gente decorar isso aqui. São 2 advogados, eles têm muitos livros para serem colocados aqui no escritório, nós fizemos portinhas, olha que bacana, armários superiores ripadinhos, enfim. É um escritório bacana, bem planejado, que eu vou postar foto do ambiente totalmente finalizado lá no Instagram da Pura Arquitetura BH, tanto do escritório quanto do quartinho do João Lucas. Se ficou curioso para ver o resultado, se liga lá no Instagram da Pura Arquitetura BH e se gostou das dicas para instalação das fitinhas, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.